Bom, pessoal, continuando o nosso curso de Organização do Trabalho, aula 7, projeto dos sistemas horizontais e verticais de tomada de decisão e descentralização. Antes de nós começarmos a falar sobre os processos de decisão, vamos entender bem como ocorre esse processo. Então, nós temos aqui o processo, conforme definido por Peterson, que o processo de decisão ele consiste em coletar informações, ter-se um aconselhamento técnico normalmente, um processo de escolha propriamente dito, a autorização e a execução. Parece um tanto quanto óbvio essa estrutura que foi definida, mas no mundo prático a gente observa que muitas vezes não é seguido. Muitas vezes faz-se uma escolha sem a devida informação, muitas vezes inicia-se uma execução sem a devida escolha. Então é interessante a gente ter esse mecanismo do processo de decisão para orientar o que a gente vai conversar na sequência. Então nós temos um primeiro processo de decisão que é a centralização. Então é focado em uma pessoa, por exemplo, o presidente da empresa. Essa é uma situação que tem em que a pessoa é responsável por toda a execução do processo. É claro que em grandes empresas o decisor ele é responsável, não necessariamente ele vai coletar as informações, não necessariamente ele vai executar, mas ele supervisiona isso de perto. Em empresas menores, por exemplo, como nós vimos na aula 6, empresas baseadas normalmente em uma ou poucas pessoas, o decisor é aquele que faz todo esse processo. Na descentralização, nós temos que a escolha é feita pelo decisor, mas as outras fases podem e normalmente são feitas por outras pessoas da organização. Na verdade, existem organizações que são visivelmente centralizadas, existem organizações que são visivelmente descentralizadas, mas a grande maioria está entre esses dois extremos. E aí você tem, às vezes, até em alguns setores uma centralização maior, em alguns setores uma centralização menor. Então, tanto uma possibilidade, a centralização ou a descentralização, tanto uma quanto a outra, elas têm aspectos positivos e negativos. Falando sobre a centralização, o que ela tem de positivo? Primeiro, que você tem normalmente uma consistência de decisões. Uma ou poucas pessoas sempre tomando a decisão, isso leva normalmente a se ter uma consistência. Um outro aspecto que faz é que a centralização muitas vezes vai sobrecarregar o decisor. Então, numa pequena empresa, uma empresa com uma estrutura simples, tudo vai passar pela mão daquela pessoa, do proprietário, do gerente. Isso leva a uma sobrecarga do decisor e leva também que muitas vezes a urgência da decisão faz com que se tome decisões sem as corretas informações, como nós falamos em alguns slides atrás. Essa situação normalmente leva a que se use a chamada intuição. Então, o decisor toma algumas decisões sem ter exatamente as informações, com uma base assim num sentimento, numa opinião. Isso aumenta muito o risco de operação da empresa. As decisões corre-se o risco de tomar decisões erradas. A descentralização, ela torna normalmente o processo mais rápido, se decide em muitos níveis. Pode-se ter o risco de se tomar algumas decisões contraditórias. Uma outra coisa importante é que as pessoas que tomam as decisões precisam ter acesso às informações. Então, o poder de decisão tem que estar colocado aonde se tem a adequada informação para decidir. A descentralização, ela pode acontecer no aspecto vertical
e no aspecto horizontal. A descentralização horizontal, quando o poder formal de decisão espalha-se em diversos níveis e também é exercido por não gerentes. Significa que não só aquelas pessoas que têm um cargo de gerência, ou seja, que têm subordinados, que têm formalmente essa função, vão poder decidir. As decisões vão ser tomadas por técnicos, por especialistas. Isso tem em várias possibilidades dentro da organização. E os estágios de descentralização horizontal. Como é que se evolui para uma descentralização horizontal? A primeira situação, que é a centralização, é quando está todo o poder em um único indivíduo, ou seja, a gente tem a centralização. O passo seguinte, o poder com poucos analistas. Então temos poucas pessoas que podem decidir sobre alguma coisa. O poder com vários especialistas e, por fim, o poder com qualquer pessoa. Como é que a gente poderia entender isso? Vamos imaginar uma situação, por exemplo, de uma área de controle de qualidade. Quando você tem o poder com um único indivíduo, por exemplo, o gerente da área, cabe a ele decidir se as peças estão aprovadas ou não. Esse poder pode ser passado, por exemplo, para alguns especialistas, alguns analistas da qualidade. Esse poder pode ser passado, talvez, para os supervisores das áreas. E, por fim, esse poder pode ser passado para os operadores, aquelas pessoas que fazem os produtos, tomarem a decisão de aprovação ou não do produto. Mas uma coisa importante, essa descentralização de poder, ela não é uniforme. Então, por exemplo, um operador, ele tem o direito, tem a função de dizer se a peça está aprovada ou não. Agora, vamos imaginar que um lote de peças está com um defeito, mas um defeito que se supõe que seja possível de utilizar as peças, seja possível usar numa montagem posterior. O operador, ele não tem o direito, ele não tem o poder de definir se essas peças podem ser utilizadas ou não. Ele tem o poder de dizer as peças estão boas ou as peças estão ruins. Se essa peça vai ser utilizada mais para frente, normalmente ele precisa passar isso para instâncias superiores. Isso provavelmente vai ser decidido por um especialista ou até mesmo pelo gerente. Então, mesmo na descentralização horizontal, é importante entender que não é todo o poder que é compartilhado, existem limites, existem diferenciações nos níveis de poder. Então, pessoal, mecanismos de coordenação de um contínuo de descentralização horizontal. Essa é uma linha que nós temos aqui, entendendo a figura, aqui horizontalmente centralizada, num extremo, e no outro extremo horizontalmente descentralizada. Então, a supervisão direta é o caso clássico de horizontalmente centralizada. Nós temos a padronização do trabalho. Qual é essa situação? Na padronização do trabalho, nós temos que o gestor tem a possibilidade de definir quando será feito, por quem vai fazer, mas o que será feito já está definido. Então, ele tem um poder menor do que em outras áreas. Ainda é um nível alto de centralização. Na padronização das saídas, dos outputs, o gestor tem que entregar um resultado. Ele tem meios para fazer isso, ele pode definir como, quem, quando vai fazer, desde que ele atinja o resultado que se espera. Temos ainda padronização de habilidades. Então, é aquela situação em que você tem profissionais que têm padrões de trabalho, sabe como fazer, ou seja, a burocracia profissional que nós vimos na videoaula 6, e aí o gestor define a alocação de recursos. E, finalmente, nós temos o ajuste mútuo, em que os profissionais conversam entre si e ajustam o trabalho sem uma supervisão, atingindo o máximo da descentralização horizontal. No caso da descentralização vertical,
Todo o poder formal de decisão se situa em poucos pontos da organização, em uma estrutura vertical e direta, ou seja, vão tomar ações, vão decidir pessoas nesta linha de decisão. Então é definido cada nível. Normalmente, o poder de decisão é seletivo, ou seja, existem níveis que cada um dos gestores pode definir. Exemplificando, por exemplo, compras. O gerente, ele pode comprar, por exemplo, itens até R$10.000, por exemplo. O diretor, talvez até 50 mil. E o presidente, coisas maior que 50 mil. Então, você tem níveis em que as pessoas podem decidir. Agora, existe a necessidade de prover informações. Então, analistas, especialistas, eles participam do processo decisório influindo, fornecendo informações. Eles não têm o poder de decidir, diferente da horizontal, como nós falamos. Na horizontal, várias pessoas decidiam. Aqui, eles participam, especialistas, analistas, de uma forma indireta, fornecem informações, influenciam na decisão. Então, nós temos a situação em que o decisor realiza a escolha baseado em informações dos especialistas e conta com o apoio de especialistas para a realização do processo. A descentralização, ela pode ser seletiva e pode ser paralela. Então, a descentralização seletiva, o poder para diferentes decisões acontecem em locais diferentes da organização. Então, algumas coisas são decididas a nível de diretoria, por exemplo, a gestão financeira da organização. Outras coisas são definidas em outros níveis. Por exemplo, assuntos eminentemente técnicos normalmente são decididos dentro da diretoria técnica, em gerências técnicas às vezes, e apenas comunicado para os itens superiores. Por quê? Porque fazer uma discussão técnica em alto nível, no alto comitê, normalmente os participantes não têm o conhecimento, não têm as informações necessárias para opinar. Uma coisa que acaba acontecendo é que se trabalha dentro dos diversos pontos de decisão em sistema de ajuste mútuo. Então, apesar dos vários níveis tomarem decisões, sempre se conversa para que se tome ações consistentes com os objetivos da organização. E na descentralização paralela, há vários tipos de decisão no mesmo local de organização. Então, esse é o caso típico. Lembrem da videoaula 6 que nós falamos da estrutura divisionalizada? Aqui é parecido. A gente vai ter, por exemplo, a unidade de negócios 1, a unidade de negócios 2 e talvez aqui tivéssemos a unidade de negócios 3. Em cada uma dessas unidades, os gestores vão tomar decisões de marketing, de produção, de RH. Então, os gestores de cada unidade têm o poder de tomar decisões nos mesmos assuntos, separadamente. É claro que, dentro de uma organização, como a gente viu na aula 6, uma organização divisionalizada, há um processo de ajuste mútuo entre estes, para que esse não tome uma decisão de RH, por exemplo, que seja frontalmente contra as decisões tomadas pelas outras, ou que uma decisão de marketing de uma unidade prejudique a outra. Então, existe um ajuste mútuo, mas existe uma liberdade para cada um tomar a sua decisão. E também, dentro dessa descentralização, existe um processo que é levemente seletivo, ou seja, os gestores têm um poder de tomar decisões sobre qualquer assunto, mas dentro de certos limites, novamente. Então, o gestor tem, por exemplo, poderes, mas ele não pode ir contra
as decisões básicas da empresa. Ou como será feito um investimento, por exemplo. Esse é um assunto para a alta cúpula da empresa. Então, num quadro final, centralização vertical e horizontal. Supervisão direta, uma pessoa decide tudo. Descentralização horizontal e seletiva, padronização do trabalho, típico de estruturas burocráticas. O trabalho padronizado. Descentralização vertical paralela, padronização de outputs. Ou seja, você tem uma estrutura em que você padroniza o que vai ser feito, ou como vai ser feito, não é padronizado. Descentralização horizontal e vertical seletiva. Ajuste mútuo. As pessoas, os profissionais decidem como vão fazer. Descentralização vertical e horizontal. Padronização dos inputs. Você tem as pessoas qualificadas para realizar tarefas, o que nós vimos, a burocracia profissional. Obrigado, pessoal. Continuamos na próxima aula.